Fala aí, meus amigos, tudo bem, cara? Que gosto de fezes na boca, que merda. Desculpa, já começo lá embaixo, porque é o sentimento, acredito, que de geral, né? O Vasco, mais uma vez, o Vasco de Fernando Diniz, mais uma vez, não consegue valer o mando de campo, não consegue ganhar em São Januário, mais uma vez, contra um time mais frágil, mais uma vez, querendo propor o jogo, mais uma vez, tendo mais posse de bola, mais uma vez, tem um jogo que não se apresentava com grandes dificuldades, assim. Não é que o Ceará neutralizou o Vasco da Gama, não é que o Ceará teve uma trama ali de contragolpes para o Vasco da Gama. Não foi isso. Foi um Vasco que, de fato, não conseguiu construir jogadas, não conseguiu ser efetivo no ataque com essa posse de bola, essa suposta posse de bola. Consegue fazer o primeiro gol rapidamente, com uma falta bem batida, excelentemente batida pelo Coutinho. 1-0 Vasco. A gente entrega uma bola para os caras, um erro bizarro de Cocão, um atleta que a gente vem falando, que está sempre meio segundo atrasado durante toda essa temporada. Está aí o Ibovasco, que não nos deixa mentir. A gente que tão bem já falou do Cocão em 2024, que já apontava suas qualidades em 2023, é um jogador que está fora de rotação. Entregamos um gol de graça para o Ceará, o jogo fica amarrado, o jogo fica difícil, o Vasco não consegue, de fato, fazer um jogo bom em São Januário mais uma vez. O segundo tempo não é legal do Vasco, a gente consegue ter um jogador deles expulso. Faz o segundo gol, o Colômbia, Andrés Gomes, que não tinha entrado bem, vinha fazendo um jogo, preocupante, né, para a gente imaginar qual vai ser o apoio, a ajuda que ele vai dar durante a temporada. A gente vinha falando disso, acaba tendo uma bola sobrada ali, que ele bota na frente, coloca a sua qualidade, que é de velocidade, que é de física, para funcionar, faz um bom cruzamento, tem um gol de Vasco Colômbia, né? Porque quem acaba fazendo 2-1 para nós é o Carlos Cuesta, que estreou hoje no Vasco da Gama, entrou no segundo tempo e acabou já sendo coroado com um gol. E nem assim, com um a mais, em São Januário, torcida feliz, projetando um fim de domingo tranquilo, uma semana começando legal, nem assim o time de Fernando Diniz conseguiu passar de boa, passar tranquilo. Porra, cozinhar o jogo, furar a bola, porra, trocar um pouquinho de passes e manter a posse de bola, deixar minimamente neutralizado um Ceará que tinha um a menos e que não é nenhuma Coca-Cola, não é uma senda escola o time do Ceará. É um time que não demonstra grandes valores para, com um a menos, chegar ao empate. E chega ao empate no finalzinho com mais uma bola entregue na zaga. E aí, se a gente falou de um Matheus Cocão que já vem deixando a desejar, porra, hoje não estava nada para gente, para quem estava como eu, com maus pressentimentos, de fato, parece que tinha algo já escrito, porque foi ele, PH, né? Um jogador que é símbolo de um Vasco que a gente confia, da porção do Vasco que a gente confia. É um jogador que costuma fazer a diferença positivamente, não vinha no mau jogo, vinha sendo opção de ataque, vinha sempre cumprindo na parte defensiva, mas que vai muito mal no lance, muito confiado, numa bola que é para botar para o mato. Jogo de campeonatíssimo, né, cara? Se a gente falava de um Vasco copeiro na Copa do Brasil, a gente falava do importante que era a gente fazer os 3 pontos e jogar sério num jogo como esse. A gente ameaçou, tá agora num pós-jogo tranquilo, falando de porra, joguinho ruim, joguinho chato, porém os 3 pontos são o que importa, mas não. Estamos aqui com esse gosto de fezes na boca. Que merda de jogo do Vasco da Gama, que merda de resultado do Vasco de Fernando Diniz em São Januário, mais uma vez, meu amigo Felipe Tiru. Puta que pariu, cara. Cara, é isso, né? Que eu posso dizer? Frustrado, mas não surpreso, porque é um Vasco que a gente se acostumou em ver em São Januário aí. Infelizmente, cara, o Vasco de Fernando Diniz em São Januário é isso aí que a gente viu hoje, cara. Um Vasco que, porra, principalmente, né, pega um adversário que vem fechadinho, nem tem qualidade ali para. Era para o Vasco conseguir se impor de maneira mais tranquila e não consegue, cara. É um drama. E assim, quando parece que vai destravar,
o próprio Vasco se entrega. Acho que, pô, o comportamento do Vasco, vou me reter só o comportamento do Vasco, depois que consegue destravar pela segunda vez. 2-0 ali aos 30 do segundo tempo, um jogador a mais em campo. Cara, era pro Vasco matar o jogo, cara. Rola a bola e a gente não via um nervosismo do time do Vasco. Um Vasco que não conseguiu se posicionar em campo ali. Teve o Diniz até tentou ali reconstruir um pouco o time, né? Da maneira que deu ali, botou o Lucas... Depois do 2-1 lá pro final, né, Felipe Tiru? Hã? Tentou reconstruir lá no finalzinho, metendo o Lucas Oliveira. Mas não conseguiu também. Continuou um time completamente perdido, cara. O time, porra, espaçado. Parecia que o Vasco é que tava com a menos em campo ali. Enfim, uma partida muito ruim. E que eu repito, o que é pior, eu tava aqui pronto para falar aquilo, né? Porra, a gente tanto falou e o Vasco, que ganhamos um Vasco que joga mal, mas vence, né? Porque foi uma partida contra o Sport. Não foi uma grande partida contra o Botafogo também, a gente minimiza, porque, né, o Botafogo é uma equipe mais qualificada. E hoje, de novo, cara, nem a vitória a gente teve, mais um empate. Não sei, cara, não sei como é que vai ser. Um Vasco com esse aproveitamento ridículo dentro de São Januário. Era 27% de aproveitamento com o Diniz em São Januário antes dessa partida. Vai cair um pouco mais agora com esse empate. O Vasco que não vence dentro ali daquela que foi sua Fortaleza por tantas temporadas, desde o jogo contra o Fortaleza em maio, se eu não me engano. Então, assim, eu tenho uma certeza, cara. Temos jogos ainda muito importantes em São Januário, daqui até o final do campeonato. E não sei como, mas o Vasco vai precisar aí, o Vasco do Diniz, porque eu também não vi gente já falando, cai Diniz. O Diniz, com essa classificação para as semifinais da Copa do Brasil, que vão ser disputadas só no final do ano, ele se já tinha prestígio com a diretoria do Vasco, agora tem ainda mais, né? Então, assim, é muito difícil de você imaginar, tem que estar a coisa acontecendo ali, uma desgraça muito completa para o Diniz cair, não vejo isso acontecendo tão rápido. Então vai ser o próprio Diniz que vai ter que se reinventar aí, porque vamos ter jogos muito importantes em São Januário ainda por disputar, os próximos, já aí nas próximas rodadas, contra o Bahia, contra o Cruzeiro, né? Que o Vasco não vai poder se comportar que nem vem se comportando, cara. É impressionante, é impressionante. Vamos ver o que o Diniz vai dizer aí na coletiva, mas assim, não tem muito nem o que repetir, cara, porque, repito, infelizmente é uma novela repetida. O Vasco não chega a ser surpresa, o Vasco fazendo uma partida pífia contra uma equipe claramente inferior à sua dentro de São Januário. Essa que é a grande verdade. Porra, e a maluquice do meu amigo Daverson, que tem um dinizismo ali fanático, já vem aqui, cara, tu acha mesmo que a culpa é do Diniz? Não, a culpa é minha, Felipe Tiru. O Vasco não consegue ganhar em campo, em casa, contra times piores, e a culpa eu acho que é do Danilo. A culpa é tua, Danilo. A culpa Não duvido, meus amigos, difícil, né? Uma noite difícil aqui em São Januário, porque o jogo foi ruim. O jogo do Vasco foi ruim, independente do placar. O 2-1, a gente estava conseguindo fazer aquela na conta do chá. Eu acho que o que mais deixa o vascaíno chateado e ranzinza, e com razão, é que quem tinha -1 era o Ceará. E o Ceará consegue empatar com -1 em campo. Então o Vasco, é normal, às vezes, ceder campo, mas o Vasco não foi inteligente, não conseguiu se proteger da forma correta, e foram 2 gols de falhas individuais, né? A gente pode até criticar o Diniz de diversas formas, mas hoje, tanto o Cocão quanto o PH foram responsáveis diretos, e pode botar uma participação no primeiro gol no Léo Jardim aí, mas responsáveis diretos pelo empate do Ceará, assim. Aquela bola do PH faltando 2 minutos para acabar a partida, é para jogar para o mato e acabou o jogo, não é para sair jogando, não é para tentar dominar, é para jogar para lateral e o time se recompor. E não foi isso que aconteceu, né? O Jardim ainda fez um milagre ali, conseguiu defender de queima-roupa, mas depois o Ceará empatou. E é aquilo que a gente fala, Gustavo, é um time que não consegue criar resultados e estabelecer resultados em São Januário, que é mais preocupante. O Vasco tem um rendimento em casa patético,
É uma vitória só em maio contra o Fortaleza. Então já teve diversos jogos contra diversos adversários de fim de tabela, de meio de tabela, de início de tabela, pode escolher, e o Vasco não consegue vencer em casa. E mais uma vez, nos minutos finais, com requintes de crueldade, numa falha individual do PH, um dos melhores que naquela época, naquele momento em campo, foi o que conseguiu criar alguma coisa em certos momentos. O Vasco cedeu o empate. Mais do que ter coragem para jogar, o Vasco também tem que saber finalizar jogos, né? Ganhar partidas. Inteligência para jogar, né, Danilo? Inteligência para jogar, exato, minha gente. Para vencer, né? Inteligência para vencer. E o Vasco não venceu hoje. O Vasco teve coragem, admito aqui que o lance dos Colômbias foi legal, foi o dinizismo total, Cuesta na área, o Colômbia do lado oposto fazendo o cruzamento, maneiríssimo. Mas é isso, futebol não é apenas isso, futebol é equilíbrio, bato nessa tecla, futebol é equilíbrio e o Vasco não tem equilíbrio. Esse elenco do Vasco não consegue ter o equilíbrio e a gente merece, desculpa usar o termo um padrão que a galera gosta, a gente merece estar na 15ª posição, que seja, porque o Vasco não merece estar dando saltos na tabela, porque ele não consegue fazer resultado, gente. E agora, para piorar a nossa vida, vem a sequência para lá de difícil contra Flamengo, Cruzeiro, Bahia. Salve-se quem puder, o Vasco vai ter que jogar bola e vai ter que vencer jogos que na nossa planejada talvez não estivessem ali marcados como 3 pontinhos. Vamos ouvir o olhar do João no jogo? Vamos ver o que ele traz de diferente, meu amigo? Como é que você viu esse jogo, João? Boa noite, cara. Se é que dá pra... Cara. Porra, é muito frustrante, né, cara? Revoltante, é um negócio amargo, porque não foi um grande jogo do Vasco, mas estava lá a vitória, né, na tabela, estava vindo a vitória, o Vasco com 1 a mais, conseguiu fazer ali o seu segundo gol, uma bela jogada do garoto, do Andrés Gomes ali, com velocidade, inteligência, o Cuesta, né, fazendo um gol na sua estreia ali, mostrando tem uma categoria ali para fazer o segundo gol, tudo encaminhado para a vitória, até que vem um lançamento, e aí o PH, né, que costuma ser a nossa única peça que desperta confiável, mais segurança, né, e aí acaba numa indecisão ali, não faz o corte, deixa o cara tomar a frente, e a gente toma um empate muito frustrante e preocupante também, cara, porque as próximas rodadas vão ser muito difíceis e a gente falava sobre a importância de ter essa gordurinha nesse jogo com o Ceará, uma vitória que nos colocaria ali na 13ª colocação, ali acima do Grêmio, acima do Atlético Mineiro, podia dar um respiro para a gente em relação à zona do rebaixamento, dar uma tranquilidade maior, mas a gente acaba entregando, né? Um lance, cara. Isso sem falar no lance do primeiro gol, né? Que era uma bola clara para ser zerada ali pelo Jardim. Ele dá uma fogueira no Cocão, uma bola clara também para o Cocão zerar. Ninguém zera, o Jardim não zera, o Cocão não zera, e a gente entrega um gol logo depois de fazer um primeiro gol, quando o Vasco era melhor na partida. O Vasco começa bem o jogo, começa se impondo, começa construindo, faz um golaço com o Coutinho, que é uma bela jogada individual dele também. Parece que vai ser uma noite boa para nós em São Januário, mas aí entrega um gol. Logo depois do gol, a gente até tem umas outras 2 oportunidades, uma do Coutinho, que o goleiro defende, vai na trave, mas o Ceará vai esfriando o jogo e na reta final cresce, né? Consegue ali, mais uma vez, explorando o Cocão, né? O erro de bola do Cocão ali, dominando de costas. O Pedro Raul tem uma chance. O Vasco, em algum momento da parte final ali do primeiro tempo, estava desarvorado, né? Sem conseguir sair a bola. E aí, no segundo tempo, o Diniz faz uma alteração pouco convencional, né? Coloca o Andrés Gomes ali na esquerda e traz o Nuno por dentro. E o Vasco até volta ali no segundo tempo. Pouco convencional para os outros, né? Porque para ele é até convencional demais. E aí a gente estava até... O Ceará estava satisfeito com o empate, né? O time que tomava a iniciativa mais era o Vasco, né? Não conseguia criar tantas situações assim. Aí vem a expulsão, o Diniz coloca o DVD ali na vaga do Barros, não é isso? E traz o Coutinho e o Nuno para jogar por dentro.
Rayan na direita, DVD e Verratti na frente, Andrés Gomes na esquerda. E assim, o time ataque total, né? Para tentar vencer o jogo. Consegue fazer o seu segundo gol. O Cuesta já tinha entrado ali na vaga do Freitas. Bela jogada do Andrés Gomes. E parecia que o protocolo Colômbia seria o título de todas as lives aí dessa noite. Mas o Vasco, no final, aí já tinha entrado Paulinho e Oliveira. Consegui ver muito eles no jogo também ali. Uma reta final para tentar renovar o gás ali, né? E aí a gente acaba cedendo o gol. Aí o pessoal já falando que o PH é um lixo e tal. Hoje não tem muito para aliviar, mas a gente acaba falhando, o PH acaba falhando ali no lance. E a gente sai com mais um empate em São Januário. Olha, bem amargo mesmo, porque a vitória... Vimos a vitória escorrer pelas mãos, né? Não. Vimos a vitória realmente escorrer pelos dedos no último lance da partida, praticamente. Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923. Eita. Um resultado difícil, imagino, para vocês e para a torcida também. Nos últimos lances da partida, o empate num erro individual. O Vasco também sofreu o primeiro gol do Ceará num erro individual na saída de bola. E esses erros individuais, especialmente aqui em São Januário, e no seu comando, o Vasco, infelizmente, tem apenas 26% de aproveitamento, são recorrentes. Apesar de serem erros individuais, acaba virando um padrão coletivo. Queria saber um pouco de você, da sua visão em relação a isso, porque ali naquele lance do PH, no lance final, e a gente sabe da seriedade do PH, poderia ter jogado a bola para fora, poderia ter resolvido de uma forma diferente. É óbvio que o futebol não se resolve apenas num lance. Acho que o Vasco hoje não performou da melhor forma, mas conseguiu o resultado até com o seu lema, coragem para jogar, indo para frente, com o gol do Cuesta, um lance muito bom do Gomes. O que acontece que esse Vasco não consegue ter equilíbrio e passar a confiança ao torcedor? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Mas o lance do PH e depois de ter chutado a bola, não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Vai tomar no cu, Diniz! Dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós estamos muito mais do que seu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Responde. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que das outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio. Ou no Por que tem 26% de aproveitamento em São Januário, então? Explica aí. Pô. O João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta que teve mais um lance, pô, aí... Nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer. Não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Por conta do... Não tem nada a ver. Hoje a gente teve... São 2 erros assim que a gente não... Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta. É muito triste. E frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida. E todo mundo tem que ficar sofrido. Agora... O time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará... Quase todos os jogos vai empate, ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. Então, ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1. Quem que é time ruim, então? 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então, não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E, infelizmente, a gente tomou o gol
26% de aproveitamento. Da partida. Porra. Um técnico também muito na defensiva. Galera também já perguntando com uma bronca natural. Mas assim, eu acho que hoje está muito na conta dos erros individuais, mais uma vez. Não sei qual é a visão de vocês. Para mim é muito determinante os erros individuais, e acho que o empate de hoje, com gosto de derrota, não está na conta da estratégia nem das substituições. Não acho. Eu peso muito mais o erro individual. Não é porque o Nuno jogou de volante, porque quando o Nuno esteve de volante, o Vasco conseguiu o resultado 2-1. Quando ele sai e fica o Paulinho e o Oliveira, mas João, não acho que o Vasco. É o João. Acho que eu falei. Eu não acho que. A gente perdeu um pouquinho do. Você deu uma travada aí, acho que voltou. Pode mandar brasa no raciocínio. Não, então, eu acho que não, o empate passa muito mais por erros individuais do que por escolhas do Diniz em substituições hoje. Não vejo, não atribuo, o Nuno entrou de volante, então por isso o Vasco sofreu o empate. Não, até porque ele, quando sofre o empate, já não estava mais com esse Nuno e Coutinho ali por dentro. E o Vasco conseguiu fazer um segundo tempo, que não foi brilhante, mas foi melhor do que o Ceará. Tanto que o Ceará tem 2 finalizações a gol no segundo tempo, e é o chute e o rebote, que sai o segundo gol no último lance da partida. Então, assim, não acho que foi um Vasco que ofereceu, por ter esse meio mais, digamos, suave, né, com o Nuno ali por dentro, que foi por isso que o Ceará empatou. O Ceará empatou porque o Vasco, no primeiro lance, entregou a bola para o Ceará quando era melhor na partida, tinha um bom início de jogo, e sofreu um gol no último lance, numa falha também grotesca individual, que eu acho que se não ocorre, a gente estava falando aqui de uma vitória merecida do Vasco, pelo que fez no segundo tempo. Acho que o Vasco não soube cozinhar também na partida, né, João? Especialmente depois de fazer o gol, o Vasco poderia ter amarrado mais o jogo, mas é uma característica também desse time, de se lançar, de não conseguir trocar passes, quando mais precisa trocar passes, né? É um time que tem uma certa dificuldade para isso. Mas eu concordo com você, por mais que eu entenda que essas trocas... Ih, agora foi o Danda. Tá todo mundo com o sinal zoado. O sinal tá dando uma rareada, não sei se o Danda tá... Melhorou? Tá travada. A gente ouviu, mas tá congelada a imagem ainda. Fala, Danda, pra gente ver se tá bom. Melhorou? Estamos te ouvindo, tá? A imagem está congelada, mas pode ir. Aí piorou. Piorou, travou de volta. Enfim, queria fazer um comentário com relação a essas mudanças do time do Diniz, né? E essas audácias do Diniz. E aí vem essa questão Nuno volante, né? Eu acredito que no jogo de hoje o Nuno, o empate do Ceará não se explica com o gol que o Vasco toma de maneira nenhuma com essas mudanças, enfim, já estava alterado o time naquele momento também, mas eu acho que quando entra o Nuno, a aposta do Diniz é, como sempre, como costuma ser, ofensiva, né? E tenho dificuldade de ver um Vasco melhorando tanto assim com a alteração do Andrés Gomes. A gente avaliava aqui na transmissão, não sei como o João e o Danilo viram, o Danilo estava com a gente, não sei o quanto ouvindo, mas a gente avaliava que o jogo do Colômbia não estava sendo positivo até o lance do gol, né? Que é um lance um pouco mais fortuito, uma bola que sobra, e ele faz tinha uma dado boa uma finalização logo no início, né? Que ele pega uma escorada de cabeça do PH, que ele chuta por cima ali. Uma bola que fica a feição para ele, a gente achou até que podia ter ido no gol, mas enfim... Para mim, Gustavo, até para complementar teu raciocínio, o PH faz 2 jogadas individuais no início do segundo tempo, em que o Vasco cria por lá, mas coletivamente o Vasco estava meio bagunçado, na minha opinião. Assim. Eu não acho que o Vasco estava jogando o supra-sumo ali, não. Não estava sendo um bom jogo do Vasco. Não dá para dizer que estava sendo um bom jogo do Vasco se a gente estava conseguindo ser um pouco melhor do que o Ceará. Acho que o Nuno, a expectativa que se tinha de uma melhora mais considerável do time, acaba não acontecendo com essa mudança do Nuno. E a gente está aqui falando que o empate não está diretamente ligado ao Nuno de volante, acho que nem estava mais ali, já tinha rolado a alteração para corrigir.
Mas, minha gente, contra o Corinthians, se não houvesse aquele gol com aquele espaço para o Garro, era capaz da gente falar a mesma coisa, que o empate não teve a ver. Nem sempre o que você vê de risco numa parada fora do comum que o Diniz propõe, ela vai se consumar. O Diniz fala bastante sobre isso, né? Nem sempre você não ficar no resultado. Eu acho temerário a naturalização que se faz dessa opção de um meio-campo de tão pouco combate. O Nuno é um excelente jogador, é um dos melhores jogadores do Vasco. É muito importante, aberto pela esquerda, quando precisou cair pelo meio, também cumpre o seu papel. Não consegui ainda ver valências do Nuno para ser tão positivo ofensivamente no meio de campo, assim, para ser escalado naturalmente de 8, a ponto da gente naturalizar ele falar com uma tranquilidade, de 5, de 8. Hoje não aconteceu uma loucura. Contra o Corinthians aconteceu. Contra o Juventude a gente perdeu totalmente a capacidade de ligar defesa e ataque e perde total o segundo tempo, onde a gente podia buscar um empate. Acho que tem algumas coisas que são muito difíceis. Encarar o Nuno como um jogador que vai dar uma sustentação defensiva que a gente precisa nesse time do Diniz. Mas então, que joga o Nuno, a gente não vai encontrar. O Nuno não entrou para dar sustentação defensiva. Ele Pois entrou para qualificar a posse por dentro num time que tinha a posse e que teve a posse o jogo inteiro. E que, por exemplo, você não lembra do Ceará chegando na cabeça de área para chutar, porque o Ceará não vinha para o ataque também. O Ceará estava lá. Mas quando foi? Não, mas quando foi numa bola longa e o time já não estava com o Nuno de volante nem o Coutinho. Não tava. Tentou. Era bola longa e bola parada, né? Teve um lance. O jogo já estava morto, do... gente. O jogo já tinha acabado ali quando não tava morto, porque o Vasco não matou o jogo, cara. Né? O jogo tava vivo pra caramba, cara. Não, eu acho assim, o Vasco para matar jogo precisa fazer 3 gols. Vitória, o problema é esse, né? Caminhava para vitória o jogo. Claro, João, eu concordo com o Diniz quando ele fala dos lances de bola aérea, bola parada, porque um lance da entrada da área que um jogador do Ceará pega é num escanteio que ele chuta para fora, ali da entrada da área. Mas é uma característica também desse Vasco, infelizmente, que só consegue vencer, pontuar, fazer 3 pontos, quando mete 3 gols, né? Porque se é mais, tipo assim, o Vasco teria que ter feito um 3-1 para ter uma segurança nesse final de jogo, o que não é possível, não vai acontecer sempre. Tá a defesa do outro time, tem um goleiro ali, inclusive o goleiro do Ceará faz uma bela defesa no chute do Verratti, ali no segundo tempo. E tem um chute também no final ali, na reta final, que ele faz uma defesaça também, eu nem sei quem chuta, a sobra do escanteio que o goleiro pega ali, a bola rasteira no canto. Sim, eu não me lembro quem foi. Já estava 2-1 ali. O ruim é isso, ficar com a sensação sempre de que o Vasco não passa essa confiança de segurar resultados. Às vezes o resultado não vem pela construção, vem pelo abafa, vem por um lance individual do Gomes pro Cuesta, assim, e aí o Vasco tem que fazer o dever de casa, segurar esse placar. E aí ele não consegue, né? E parte de um erro individual. E o Vasco, infelizmente, contra Atlético Mineiro, contra Grêmio, também não conseguiu, contra Corinthians nem se fala, né? Bragantino também não consegue fazer o resultado em casa. Isso que deixa a torcida mais preocupada. Eu imagino que tanto o Diniz e o elenco também estejam chateados, mas é uma sina, é uma constante, e agora a gente sai de São Januário, né, primeiramente para esse jogo com o Flamengo, e depois volta para Bahia e Cruzeiro aqui em São Januário, em que o Vasco precisa fazer o dever de casa, né? Tá na tela o Ibovasco, Vasco e Ceará 2-2 em casa, 14 de setembro de 2025, em São Januário. E a média do Vasco? Agora foi, ó, caiu um pouquinho. A gente chegou a ter menos 3,9, vamos para menos 4,1. Olha isso, cara. Quando fica assim só o gráfico sozinho. É assustador, né, cara? É assustador. Aí vamos ver aqui o ranking. Vamos ver se fica no vermelhinho ou se fica no verde, né? Acho que fica no vermelhinho, né? Te deu mais tá aqui, ó. 21º. À frente de Operário, CSA, Bragantino, Fluminense. Ainda levou legal, hein, o time do Vasco, né? Porque, de fato, como já falou, é um jogo que o Vasco poderia sair tranquilamente com a vitória, apesar de todos os pesares destacados, né?
Registrar aqui, ó, o ranking dos craques, tá? Verratti ainda é o jogador com mais craques da partida, 5. Léo Jardim e Tietchan com 4 e DVD com 3. E no piores, mais bragas, né? João Vitor com 6, Lucas Piton com 5, Felipe Coutinho e Verratti com 4. Que engraçado, cara. Diniz, Paulo Henrique, Lloyd e Augusto com 3. Só registrar aqui os... A gente teve hoje o quê? Foi a assistência do Colômbia, né? Mais uma. Dei um bônus O pro Colômbia. Colômbia não pode ganhar mais ponto, não, por aquela jogadinha, não? Ele pode ganhar um bônus. Eu acho que ganha um bônus do Colômbia porque a jogada é inteira dele, né? É. Tá bom. Eu boto E o Cuesta, que nem tá aí, né? Mas vai entrar aqui quando eu der o refresh. Cuesta faz o gol. Tá aí, ué, não apareceu três. Pelo segundo, né? E o Você Coutinho. já registrou o gol do Coutinho, não? Não, vou registrar aqui agora o gol do Coutinho, que ganha mais 3 pelo gol. Tem bônus pela falta? Pois Pelo é. fato de ter recebido a falta? É uma falta perigosa, perto da área, jogada dele. Jogada boa, né? Ah, mas Pode dar, pode dar. Bonzinho pra caralho também. É, né? Tá Mas bom, acho né? que... Tá bom. Tá Bota bom, o bônus. Bom, como vocês quiserem. Quem quer bônus, quem que não quer bônus? Acho que não precisa de bônus, não. Então tá bom. Deixa quieto. Vai ter bônus. Tá bom. Tá bem registrado aí. Coutinho assume a terceira colocação no nosso Datagol. Jogadores que mais participam de gol do Vasco, segundo as nossas avaliações aqui. Verratti segue... Foi falha do Neto, do Botafogo, e foi falha hoje nas faltas do Coutinho. Mas tá bom, né? Tá lá jogando tá a bola. Tá permitindo que o adversário falha. Isso é uma coisa que... Exatamente. Exatamente. Boa noite, João Dinizante. Nós vamos até o inferno com o professor, vocês queiram ou não. Tá pegando fogo, amigo. Não. Tá pegando fogo. Cada dia vai pegando fogo. O professor Fernando Diniz vai levar essa barcaça até o seu destino. Vai ter o fundinho de fogo amanhã no Colina de Passes, meus amigos? Podemos botar, podemos começar com... Cabe. Ai, meu Deus. Minha gente, boa noite para todo mundo. Boa semana na medida do possível. E eu termino, meu amigo Felipe Tiru, com o inteligência para vencer, meus amigos. Por favor, por favor. Boa noite, galera. Tamo junto, viu? Valeu. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu.